Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas, a todes, nessa noite de terça-feira. É muito prazer que a gente inicie essa capacitação. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos escovados, um pouco abaixo do ombro, castanhos claros. Estou usando um óculos com uma lente quadrada, marrom escuro. Atrás de mim tem uma parede branca do lado esquerdo, uma janela atrás com persianas. E eu gostaria de, antes de tudo, começar a dar uns recadinhos, né? É importante que todo mundo fique com as câmeras desligadas e a hora das perguntas, aí sim, a gente libera as câmeras para ter um fluxo melhor. A capacitação é gravada, então já está gravando, e depois ela é colocada no YouTube, né? Leva alguns dias, e ela vai estar no YouTube para todo mundo poder acessá-la. E mais um lembrete: lista de presença. Wagner vai estar colocando a lista, eu vou estar lembrando o tempo todo, né? Para vocês não esquecerem de assinarem, tá? Eu apresento com muita honra o professor Eduardo Lanucci, que é um professor de pós-graduação em educação e de cursos de licenciatura, professor da Unesp, de Presidente Prudente. Presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade da UFMS, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Inclusão, NEP, da UFMS, pesquisador do LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de Professores aqui da Unicamp. Hoje o nosso tema é: o ensino adaptado é inclusivo? É a segunda capacitação de um ciclo de 3, que começou com a professora Mantuano no mês passado, falando sobre perspectivas inclusivas, e hoje tem o Eduardo, e em dezembro é surpresa, depois a gente divulga. Eduardo, fique à vontade, muito obrigada. Olá, boa noite, tudo bem? Do ótimo. Estão me ouvindo bem? Eu estou, acho que tá tudo bem, É. né, gente? Sim, aqui também estou ouvindo. Ah, então tá bom. Bom, então eu agradeço o convite, a oportunidade, né, de estar aqui hoje conversando com vocês a respeito desse assunto que é tão importante: inclusão, o ensino, adaptação, que é um tema que vem sendo há algum tempo, né, problematizado, discutido, mas que ainda é um tema polêmico, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque nós estamos aí há algumas décadas discutindo educação inclusiva no nosso país, né? E nós temos o ensino como a questão central da escola, né? A atividade central dessa instituição. Então, a gente espera que não tenha mais dúvidas em relação ao que é ensinar, o que é aprender, o que seria um ensino na perspectiva da educação inclusiva, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que estar sempre atualizando as nossas ideias, focando, né, em novas demandas que surgem, alguns princípios já deveriam estar assim, os princípios inclusivos, obviamente, né, deveriam estar assim para nós mais fortes assim na escola, né? A gente poderia não vacilar tanto, né, abrindo mão de alguns princípios como vem ainda acontecendo. Então, acho que esse tema ele vem muito a calhar, principalmente num momento como esse em que nós estamos aí debatendo, né, a respeito de um assunto que foi
alvo de muitas discussões no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação recentemente, que é os planos de ensino individualizados, o ensino adaptado. Então, acho que nunca é demais, né, retomar essa questão. Será que o ensino adaptado é inclusivo? Ou o ensino que não é adaptado é excludente? Como que é essa questão, né? Então, acho que é um tema importante para a gente pensar, tá? Então, minha audiodescrição, né? Eu sou um homem de 35 anos, de pele branca, cabelo preto, liso, bem curto, tá penteado para trás, tenho barba, estou usando um óculos de correção, de formato arredondado, armação azul marinho, uso camiseta preta de gola redonda, estou em frente a uma parede branca com quadros de moldura marrom, tem uma estante de madeira ao lado com livros, objetos de decoração, uma planta e uma cortina cinza. Estou aqui no meu escritório, aqui em casa, tá? E é isso. Então, eu elaborei alguns slides para a gente, para conduzir aqui o nosso bate-papo, porque eu sou meio perdido, então se me deixa livre sem nada, eu vou embora, assim a gente vai ficar aqui 2, 3 horas batendo papo. Então, eu fiz alguns slides só selecionando para compartilhar com vocês imagens da minha prática enquanto professor. Não tem nada de novo nessas atividades que eu vou mostrar, não tem nada que talvez muitos dos professores, né, que estão aqui, ou os professores que a gente conhece, já não tenham feito, tá? São atividades simples do dia a dia de sala de aula, atividades, inclusive, que eu já mostrei em diversas outras falas minhas, se vocês abrirem ali no YouTube, né, coloca o nome e as formações, tem muito material já divulgado sobre isso, mas sempre que a gente vai olhar para essas práticas que já aconteceram, a gente precisa olhar com a lente do, como eu vou dizer, atual, né? E a lente atual é a gente pensar, para mim, até que ponto a gente consegue ensinar sem individualizar. A gente pensa, né, o que é o ensino individualizado. Será que é possível ensinar a turma toda sem fazer nenhuma individualização pequenininha? Mas o que é essa individualização que a gente precisa fazer? É de recurso? É de material? É de tecnologia assistiva? Ou é o próprio ensino que tem que ser individualizado? Não seria bom todo mundo ali ter um ensino individualizado? Ou não? E aí, né? São questões que afetam diretamente o funcionamento da escola. E eu trabalhei, eu estou há 6 anos no ensino superior, mas eu fiquei 10 anos na educação básica como professor de matemática. Então, o que eu tenho para trazer aqui, e depois como formador de professor, né, de criança, da educação básica, enfim. Então, o que eu posso dizer aqui é em relação à minha prática. Né? O que eu posso contribuir num momento de formação como esse de vocês é apresentando o meu entendimento para aquilo que eu vivi, para as minhas experiências, apresentando um pouco dos sentidos que eu dou para aquilo que aconteceu comigo na minha prática. Então, eu fiz alguns slides com base nessas experiências, escolhi aqui umas fotos que eu acho que vocês podem gostar e que a gente pode bater um papo sobre o que eu estou dizendo. Tá? Eu encaminhei para o Wagner, vou pedir a gentileza aí do Wagner, por gentileza, para que ele apresente para nós. Tá? Vocês conseguem ver essa apresentação, pessoal? É uma apresentação simples, um slide de fundo branco com letra preta, ponto, não tem mais nada. E está no primeiro slide o título da nossa conversa, né? O ensino adaptado é um ensino inclusivo? Então, antes de passar para o próximo slide, eu queria conversar um pouquinho, né? A gente precisa, acho que, resgatar o sentido de todas as ações que são desenvolvidas na escola. Há um entupimento da escola de informação, de conceito, de sigla, de regra, que tem feito, a meu ver, é claro, com que o que é mais simples na educação perca o seu sentido verdadeiro. Né? Então, a gente, por exemplo, quando vai falar de aluno, a gente começa a perguntar: que aluno? Tem laudo? Não tem. A qual grupo ele pertence?
Mas ele é diagnosticado? Não é? Você precisa ter uma série de questões para que você entenda que é um aluno que chega. Como se algumas características que acentuam a diferença nessa pessoa fossem nos trazer um conforto para trabalhar com ela. Como se tudo aquilo que a gente fosse dizendo sobre alguém nos tornasse capaz de prever como ela aprende, o que ela vai aprender e tudo mais. Então, vamos resgatar. Aluno é aluno. E se todo mundo tem direito de estar na escola, no processo educacional formal, regular, nas escolas comuns, se é um direito de todos e nós somos seres singulares, algumas classificações para os alunos, elas deveriam perder um pouco o seu sentido, essa força que ainda tem, tá? E eu estou falando aluno aqui usando um termo muita gente não gosta, né? Porque aluno, lá na origem do termo, é um ser sem luz, né? Por isso, luno e aluno. Mas eu estou usando aqui porque é um termo consagrado na literatura, todo mundo diz aluno. Mas vocês podem entender como aquele estudante ali da escola, seja ele uma criança, um adolescente, um idoso, tá? Outra coisa que a gente precisa resgatar também, ao meu ver, é a ideia de planejamento, né? Os professores, devido às suas condições de trabalho, que não são as mais adequadas, eles se veem muito sobrecarregados com as demandas da escola. Então, quando a gestão, eu estou falando isso também enquanto professor que fui e que sou, enquanto membro de uma equipe gestora que coordenava o trabalho deles. Quando a gente, né, recebe ou diz, olha, vamos cuidar do planejamento, é um grande peso. Nós, professores, vemos isso como um peso. Poxa vida, mais uma coisa, eu preciso mesmo descrever o que eu vou fazer, eu preciso antecipar essas ações, não dá para dar uma improvisada ali? Planejamento, ele não desconsidera a imprevisibilidade, ele não desconsidera o imprevisto, ele não desconsidera a liberdade que cada aluno tem de aprender, para além daquilo que a gente vai ensinar. Ele não desconsidera nada disso. Mas o planejamento é uma boa oportunidade, um bom exercício, não é um documento. Se a gente reduz o planejamento a um documento, um preenchimento de ficha, tem algo errado. Eu estou falando da atividade, do exercício de planejar o ensino. Tá? Esse exercício que não se reduz jamais a um semanário, como a gente vê nas redes estaduais e municipais, que é uma tabela que você preenche ali com habilidades da BNCC, isso aí é um documento que serve mais para a escola do que para o aluno. E também nem sei se serve tanto para a escola, porque a escola faz o que com isso? Nada. Né? Mas o planejamento é o exercício de pensar do professor antecipando as ações que podem ser antecipadas, porque a gente vai até certo ponto. Então, o que a gente pode antecipar? O tema que será trabalhado na aula, um conteúdo. Eu posso ter objetivos para com a minha aula, eu posso já imaginar procedimentos que eu vou desenvolver diante da minha turma. Se eu vou fazer uma aula passeio, se está marcando chuva nesse dia, eu tenho que fazer uma mudança dessa aula que seria lá fora para dentro da sala de aula. Se eu vou usar um livro ou se eu vou usar outro livro como base. Se os alunos estarão agrupados ou serão atividades individuais ali, cada um fazendo a sua, isso é planejar, sem desconsiderar toda a imprevisibilidade das relações humanas nesse processo. Tá? Até escrevi um texto em 2021 sobre a imprevisibilidade e a liberdade na construção da escola inclusiva. Eu sugiro como leitura em relação a planejamento de aula. Bom, outra questão também que a gente precisa pensar é o que é o ensino. Quando a gente acredita que o ensino tem que ser adaptado, o que a gente está entendendo por ensinar? A professora Maria Tereza Mantuan sempre fala de um conceito do ensinar como ensignare ou emitir signos, né? E o que será que é o emitir signos? Essa professora, a professora conhecida, né? Nossa, Maria Tereza, ela diz que signo, com base em um filósofo que ela estuda, o Gilles Deleuze, que nós estudamos, é tudo aquilo que faz sentido para o outro. Então, pode ser uma imagem, um som, um texto, uma informação, uma palavra, um cheiro,
a experiência de um colega que vai contar na aula sobre uma situação que viveu e que gostou, que não gostou. A gente não tem noção antecipadamente do que vai fazer sentido para nós e para o outro. Então, a gente tem que organizar uma aula muito rica em recursos, em materiais, em momentos variados, para a gente fazer o máximo que a gente pode, enquanto professor, professora, na tentativa de que aquilo que a gente está oferecendo afete alguém. Pode ser que isso aconteça e pode ser também que não aconteça. A gente pode plantar bananeira, a gente pode dançar, a gente pode fazer um monte de coisa e não dar certo, nada a afetar. E uma palavra, uma pergunta que a gente coloca afeta o aluno de tal modo que ele se sinta provocado a pensar e repensar algumas concepções que ele tem. Então, não dá para a gente saber o que é que vai afetar o outro. Isso não tira a necessidade de uma organização do trabalho pedagógico, não tira a necessidade do planejamento, mas, em contrapartida, nos coloca numa posição também um pouco menos pretensiosa enquanto professor, de acreditar que aquilo que eu vou ensinar será, de fato, como muitos dizem, né, absorvido pelo aluno, capturado pelo aluno. Só vai ser, e vou usar os termos que a gente ouve nas escolas, absorvido, capturado, ressignificado, enfim, se fizer sentido. Então, ensinar envolve a explicação do professor sobre um conteúdo, mas não pode ser reduzido a isso. Então, nós, professores, precisamos mesmo nos dedicar à maneira com a qual a gente explica um conteúdo, organiza os fatos para apresentar para os alunos, olha para aquele conteúdo que está ali previsto no livro, na apostila, não é para ignorar tudo isso. Isso tem que ser somado a outras coisas. Então, se ensinar não é só explicar, o que é então ensinar? É organizar, a meu ver, momentos com a minha turma, e quando eu digo minha turma, é toda a turma, não é um ou outro, é todo mundo, para que cada um possa, naquele momento ali, ser afetado pelo que lhe interessa. Só que para garantir que esses alunos sejam afetados, eu preciso ter contado com a participação deles no planejamento dessa aula. Será que o livro por si só, a apostila por si só, né, o que os teóricos do currículo vão chamar de currículo prescritivo ou prescrito, dá conta da singularidade de cada aluno de uma turma? A gente precisa conhecer essa turma aí que a gente vai trabalhar com eles, com os nossos alunos, e chamá-los para o planejamento, né? Então, eu penso nisso, que o ensinar envolve a explicação, mas não se reduz a isso. Então, muitas pessoas que pensam, né, na importância da adaptação do ensino, reduz o ensinar a uma atividade, a aplicação de uma tarefa muito prescritiva, muito direcionada, entende que o ensinar é explicar uma teoria e aprender é reproduzir essa teoria. E aí, quando a gente reduz o ensinar a tudo isso, aliás, a apenas isso, tudo isso não, a apenas isso, a gente corre mesmo o sério risco de acreditar, olha, eu acho que o que eu estou explicando aqui, o que eu estou ensinando, não deu certo, eu preciso adaptar para o outro. Ensinar não é só isso. Então, o primeiro ponto é esse. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. A redução do ensinar que se tem hoje nas redes de ensino. Bom, se ensinar não é só explicar, aprender não pode ser reduzido à reprodução. Quando você também espera, hoje uma palavra muito em alta, que é muito problemática, né? O tal da prática baseada em evidência. A evidência do aprender, a evidência do pensamento. Será mesmo que a gente consegue evidenciar tudo que a gente pensa? Será mesmo que a gente consegue escrever sobre tudo que a gente aprendeu de um assunto? Será mesmo que é possível olhar e evidenciar uma resposta ou o aprendizado? Ué, mas se a resposta está correta, é sinal de que houve um aprendizado. Será? Será que é só uma resposta correta
que determina que o aprendizado ocorreu, ou uma resposta errada, considerada errada, que determina a falta de aprendizado? Será mesmo que a gente pode colocar as relações de uma sala de aula de uma maneira assim tão neutra e objetiva? São questões para a gente pensar, tá? E depois o avaliar. O avaliar hoje é interpretado como medição. Avaliar é medir. Avaliar está lá no final do processo educativo, para que a gente comprove que foi aprendido e ensinado, ou o avaliar deveria estar em toda e qualquer ação desenvolvida com a turma, para que todo mundo se avalie, avalie o colega, o professor, a si próprio, para que a gente vá construindo um processo pedagógico que tem a avaliação em todos os seus passos, não no final. Então, se a gente não entende essa necessidade de resgatar o que é planejar, ensinar, aprender, avaliar, fica muito difícil dizer para alguém, olha, e aí eu já estou respondendo a pergunta que eu trago. Um ensino adaptado não é inclusivo. É muito difícil. Sabe por que é difícil, gente? Porque é difícil apontar a saída. Então, se não é para adaptar, é para fazer o quê? Se você leva uma lista de exercícios para o seu aluno e ele não dá conta, qual é a outra saída se não adaptar para ele? Porque a gente está esquecendo que ensinar não é só levar uma lista. A gente está esquecendo que aprender não é só reproduzir. Então, essas questões, elas são, assim, fundamentais para a gente iniciar o bate-papo, tá? E aí vem outra questão. Adaptação. Por que que o Eduardo, a professora Maria Tereza também, e eu falo isso sem nem pedir autorização para ela, por que que eles atacam tanto a questão da adaptação do ensino? É para adaptar. Lá na Lei Brasileira de Inclusão, existe o termo adaptação razoável. Os alunos precisam de medidas individualizadas. Mas espera aí, o que é para ser individualizado na escola inclusiva? Eu estou falando da escola inclusiva, tá? E o que não é para ser individualizado? Bom, se o ensino individualizado fosse tão bom, as escolas não teriam surgido, porque a escola surge justamente para que a gente aprenda no coletivo. Então, cada um poderia continuar aprendendo na sua casa. Os ricos, que tinham condições na época, mas então a gente poderia pensar num professor para cada aluno na sua casa. Então, há uma importância fundamental na coletividade para a construção do conhecimento. Certo? Então, assim, é importante que o ensino se dê no coletivo. A gente não pode abrir mão disso. Então, quando você diz isso, você está dizendo que você não pode, professor, professora, tirar uma dúvida individual do aluno? Por que não? Mas ensinar se resume a tirar uma dúvida? A dúvida minha que eu tenho em relação ao assunto não é a dúvida do meu colega que está aqui do lado. Mas explicar um conteúdo, conversar com o aluno, os alunos conversando para tirarem dúvidas que são individuais, é o processo mais natural possível do ensino inclusivo. Agora, preparar um plano de ensino individual, ou, se quisermos chamar de plano de educacional individualizado, que dá no mesmo, porque tanto os dois termos têm a ver com ensino para um, diferente do ensino para o outro. Se a gente reduz o ensino a isso, a gente está fazendo o quê? A integração. Os alunos estão juntos fisicamente, mas cada um na sua. É isso que a gente não quer. Então, o que é adaptável? Eu não gosto, na verdade, da palavra adaptável nem para os recursos de tecnologia assistiva, porque, para mim, quando você modifica um recurso, você não adaptou aquele, você criou outro. A ideia da adaptação, para mim, tentando aqui criar uma linha de raciocínio para que a gente converse daqui a pouco sobre isso, eu penso na seguinte questão. Se eu, por exemplo, ofereço aqui para vocês agora um slide com fundo amarelo e letra preta, que realça o contraste, para uma pessoa que, de repente, tem baixa visão,
eu não vejo que eu estou adaptando esse slide. Eu vejo que eu estou criando outro. Porque se eu disser que eu estou adaptando este, eu tenho que este é o slide comum, o slide normal. E o outro é o adaptado. Não, eu não estou criando um adaptado. Aliás, eu não estou adaptando um, eu estou criando outro. É outra coisa já. O adaptado, a ideia do adaptável, sempre presume que existe algo normal que foi ajustado. E quando algo normal, comum, convencional é ajustado, é modificado, será que nós legitimamos essa outra coisa como comum, normal e adequada? Ela sempre vai ser a coisa diferente para uma pessoa que, por algum motivo, também é diferente. E aí a gente perde o sentido da inclusão. Por quê? Ou você entende que cada um é um ser singular e que juntos aprenderemos com o outro, mas cada um vai aprender uma coisa no seu tempo, ou você vai dizer a diferença está só em alguns. Então, a ideia do aluno especial, diferente, sempre permanecerá. E aí a gente não tem inclusão. Então, um recurso de tecnologia assistiva, um óculos, uma lupa, um texto com letra ampliada para quem tem baixa visão, a mudança de cor no teclado para a gente digitar, né? Tem professor, sabe aquele corretivo, aquele líquido branquinho que a gente passa para apagar a caneta? Tem professor que faz um ajuste, vou usar o termo, uma adaptação no teclado. Pinta de branquinho e coloca a letra do teclado do computador com a caneta da ponta bem grossa para que o aluno enxergue melhor. Ele está fazendo uma individualização. Nem todo mundo precisa daquilo. Mas eu estou falando de recurso para que justamente esse aluno tenha acesso ao conteúdo que é para todos. Nós temos um direito à informação. Quando você reduz o conteúdo de uma aula, simplifica uma atividade, diminui, você não está tirando o direito do outro de ter acesso à informação, que talvez seja exatamente aquilo que ele precisa para aprender? Existe algo mais capacitista, vou usar uma palavra da moda, mais capacitista do que você olhar para uma pessoa e falar, ela não vai dar conta disso. Eu já vou simplificar porque assim ela dá conta. Quem somos nós para dar conta de saber o que o outro vai aproveitar do que eu estou dizendo? Eu acho que é muita pretensão. E quando a gente estudar a didática como um todo, a gente entende de onde vem essa raiz, né? É a ideia de que você tem que ensinar tudo a todos. E para ensinar tudo a todos, você diferencia o ensino para alguns. É uma inversão da lógica, pessoal. Porque a lógica é ensine para todo mundo, mas ensine de uma maneira tão rica a ponto de um estudante que não está alfabetizado consiga participar da sua aula. Um estudante que está aprendendo as 4 operações matemáticas consiga não acompanhar o colega, essa é outra palavra equivocada, né? Mas que ele consiga estar com aquele estudante que está aprendendo a equação do primeiro e segundo grau. Porque a equação está lá no ensino médio, vou dar um exemplo da matemática, que é minha área. Uma equação polinomial, como ela está na educação infantil, quando o professor diz a estrelinha mais 2 é 3. Quanto vale a estrelinha? Isso é equação. Só que lá no ensino médio a gente põe um X no lugar da estrelinha. Mas pode pôr coração, estrelinha, borboletinha. A gente pode pôr o que quiser. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, um conteúdo, quando a gente pensa no currículo, a organização de um currículo, né, dos conteúdos, ocorre em espiral. O próprio professor Armando Valente da Unicamp diz, o que é isso? Esse mesmo conteúdo vai ser trabalhado a partir dos seus diversos níveis de complexidade. Então, existe como, em uma aula bem planejada, um ensino muito bem organizado com a turma, não é só para a turma, é com ela, uma aprendizagem que não se reduz à reprodução e uma avaliação que não se reduz ao medir, tem como a gente trabalhar com esses conteúdos de uma maneira que considere o aluno, que considere o que ele quer aprender sobre isso. E aí a professora Maria Tereza também é muito mal interpretada às vezes quando ela diz isso, porque as pessoas dizem assim,
Mas como é que a gente vai dar uma aula para o aluno escolher o que ele quer? E se ele não quiser falar de nada? Não, o que a professora Maria Tereza está dizendo não é para você ignorar o currículo, o conteúdo, não é nada disso. Mas faz sentido você trabalhar com conteúdo que não tem que não afeta em nada os estudantes e que não tem a ver com nenhum interesse, curiosidade, dúvida, interesse dessa turma. Uma vez eu estava conversando numa live e um pai levantou a mão e falou: professor, você acha mesmo que o meu filho com síndrome de Down ele vai conseguir aprender verbo transitivo direto e indireto sem adaptação? Aí eu pensei e falei assim para ele: o que é o verbo transitivo direto e indireto, pai? Eu não sei. Eu falei: o senhor tem síndrome de Down? Não. Eu falei: então. Então não é a síndrome de Down que vai fazer o senhor aprender ou não. É a maneira que você tem contato com esse conteúdo. Você provavelmente não aprendeu, não é por falta de capacidade, é porque isso não te afetou. E tá tudo bem, você aprendeu outras coisas. Mas o seu filho vai ser julgado pela síndrome de Down? Ele vai ser identificado por essa síndrome? É isso que reduz o seu filho a ponto de você achar que ele não aprende por conta dela? Eu sou doutor em educação. Eu não sei Libras. E o que justifica isso? Mas se eu tivesse, de repente, uma deficiência intelectual, certamente diriam que é por conta disso. Então, sem questionar esses pontos iniciais, não tem como a gente ir para o próximo slide. Tá? Mas, Wagner, vamos lá, para a gente seguir. Então, o que está sendo Lanute, projetado aqui? Eduardo, só Oi. uma coisinha, para não perder aqui o pedido da Bruna, depois você fala o nome do seu texto que você citou, Eu tá? coloco Para uma link aqui deixar, no... Tá bom. tá? Tem algumas indicações que eu trouxe, se o Isso, pessoal quiser. Eu vou ler, então, aqui os ótimo, títulos e o livrinho também. Tá bom? perfeito. Aí eu falo direitinho onde está e posso mandar o link depois. Tá? Olha, essa atividade... Podem interromper quando vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Eu estou projetando aqui uma imagem de um... Imagina, Bruna, eu que agradeço. De uma atividade que é um aquário com um peixinho, bem bonitinho, por sinal, e está dizendo assim: pinte o desenho conforme as cores indicadas pelos números. 1 de laranja, 2 de verde, 3 de azul, 4 de marrom. E um peixinho no aquário. Essa atividade eu dei para um aluno, acho que de sexto, sétimo ano, que não dava conta de acompanhar minha turma. Eu falei: gente, eu não posso deixar a turma inteira ficar atrasada e esperar que esse aluno avance para acompanhar os colegas. Eu vou dar alguma atividade para ele, de preferência uma atividade que demore bastante, para que esse aluno demore fazendo, para que eu consiga trabalhar com os outros. Foi assim que eu comecei o meu trabalho como professor de matemática. Dava uma atividade adaptada. E aí a rede de ensino, supervisão de ensino veio e falou: não, Eduardo, não faz isso não. Não faz uma adaptação do ensino, faz uma flexibilização, é muito melhor. Aí eu já me convenci. Eu não sou mais o cara que faz adaptação. Eu faço a flexibilização, que é o nome mais bonito. E o que é a flexibilização? Ué, você olha para o conteúdo da turma e você pega esse mesmo conteúdo e faz ele bem facinho para esse menino. Aí você não vai adaptar, você vai flexibilizar. Passa o slide, por favor. E foi o que eu fiz. Eu me tornei um estudioso da flexibilização, adequação do currículo. Então, enquanto os meus alunos estavam lá cortando o bolo de chocolate para ver qual era a parte da fração que representava aquele pedaço, fizemos saladas de frutas, picando frutas, cortando e brincando com aquilo, a outra menina no canto da sala fazia a atividade flexibilizada. Então, vejam a proposta. Está escrito assim: pinte uma parte da figura abaixo. Eu dei um retângulo dividido em 6 partes e pedi para ela pintar uma. Embaixo eu mesmo já escrevi: você pintou um cesto. Quer dizer, a única coisa que ela fez aí foi pintar. Dava no mesmo ter colocado o aquário com peixe. A mesma coisa. Abaixo eu coloquei: pinte apenas 2 partes. Ela pintou as 2 partes. E eu disse: você pintou 2 cestos. E aí eu ainda escrevi: sem dificuldade. É claro, não tem desafio nenhum. É para ela pintar 2 partes.
E esse material que eu estou apresentando aqui, que hoje eu olho para ele com um olhar crítico, mas também com respeito, porque fez parte do meu trabalho de como eu acreditei que fosse ensinar. Ele foi super premiado na diretoria de ensino, porque na época nem se fazia isso. Então, mas eu fiquei pensando, pode passar o slide, por favor? Será que é só isso que esse aluno pode produzir? E aí, uma vez, eu dei outra atividade também flexibilizada, né? Dizendo, olha, o que é maior? O metro, o centímetro ou o quilômetro? Então, faça um desenho de uma situação que você usa o centímetro e ela desenha uma menininha e uma régua do lado. E abaixo ela desenha o metro, ela, a menininha, e ela indica para mim, né, com o dedinho eu lembro, a altura, que a régua é pouco. E naquele momento, eu fiquei pensando, poxa vida, ela compreendeu muita coisa nisso. Mas não é por meio dessa atividade diferente que eu dei para ela que ela compreendeu isso. Ela já estava pensando a respeito disso, do uso de diferentes instrumentos de medidas, que a régua é em centímetro, mas que a medida, a altura dela é em metro. Será mesmo que é só isso que ela pode fazer? Isso me deixou muito intrigado. E outra coisa, sem falar no desconforto que era para esses estudantes receberem as atividades individualizadas. Eles não queriam, eles achavam que as atividades, como eles diziam, era de criancinha, era diferente. Os demais alunos queriam fazer essas porque eram mais fáceis. Então, eu conseguia entreter aquela menina, né? Chamava Elinádia, ela se chama Elinádia. Um bom tempo na minha aula, mas ela era aluna diferente. E eu cansei de ter uma aluna diferente, porque os outros que não eram diferentes, como eu pensava, a impressão que dava é que eles eram todos iguais, e não eram. E aí, o que a gente pode fazer então? Vamos para frente. Pode passar o slide, por favor. Pode passar. Vamos começar então a pensar em diferentes atividades a partir das quais os estudantes podem ter um contato com esse conteúdo a partir do que lhe afeta. O conteúdo está lá no livro, está na apostila. Nós conversamos antes com esses alunos, perguntamos o que eles já sabiam sobre o conteúdo, o que eles gostariam de aprender, se eles tinham dúvida, em que situações do dia a dia eles haviam utilizado um determinado assunto, se eles já ouviram falar, se não, se eles nunca tinham ouvido falar, então pesquisa na casa de vocês sobre esse assunto, conversa com as famílias de vocês, e aí a gente depois vai discutir esse assunto. Porque quando você parte do que o aluno traz para a aula, você também acaba ali tirando boa parte da suposta necessidade de adaptar, porque a gente começa a perceber a variedade de conhecimento que os alunos têm. Nesse caso, eu era coordenador já pedagógico nessa escola e a professora queria ensinar os números pares e ímpares para os alunos, né? E aí uma delas, ela conversou com a turma, fez ali uma anotação de tudo que eles já sabiam, do que eles queriam aprender. Eu não estou falando de avaliação diagnóstica, eu acho essa avaliação preocupante, porque ela determina demais o que o aluno deve aprender. Eu estou falando de um bate-papo livre. Conhecem par e ímpar? Sabe o que é isso? Vamos lá. É assim que começa. Eu tenho um propósito pedagógico, trabalhar com conteúdo, mas isso tem que ter sentido para o aluno. E a partir dessa constatação inicial, ela conseguiu organizar alguns momentos. O primeiro foi levar os alunos para passearem pelo quarteirão da escola, é a primeira imagem aí à direita, e eles foram anotando os números. E aí um deles disse, olha, de um lado só tem número par, do outro da rua só tem número ímpar. E a professora não tinha percebido isso. Né? E aí eu perguntei, é claro que é assim, como vocês acham que o carteiro ele distribui as correspondências? Ele tem que ter um guia para facilitar isso. O guia de um lado é número par, do outro é ímpar. E uma menininha acrescentava. E olha, se a gente vê lá de baixo para cima, os números estão crescendo. Que era outra constatação também. É claro, tem que fazer isso, porque como é que o carteiro vai se organizar? Tem que ser par e ímpar do número menor para o maior.
Aí o outro diz assim, eu não entendi o que é par e ímpar. Aí eles diziam assim, o par é quando você vai na quadrilha e todo mundo dança de 2 em 2. Não estou entendendo o que é, uma menininha com deficiência intelectual dizia, né? Então vamos fazer o par. Ó, vem cá. E os próprios alunos explicando, vamos montar um parzinho? Eles pegavam ali um na mão do outro, ficaram na frente da lousa, que é a segunda imagem, né? Os alunos de frente para a lousa, de 2 em 2, e eles diziam, nossa, se chegar mais um aluno, ferrou. Não vai ser par, porque 7 é ímpar, porque vai sobrar um. Aí o outro falava, leva mais um que já forma outro par. E aí vem as constatações. Então, sempre depois de um número par vem um ímpar. Aí a outra menina que já estava compreendendo esse assunto num nível mais assim complexo do assunto, é só a gente falar de antecessor e sucessor. Aí o outro falava, isso para mim está difícil, eu falo o que vem antes e depois. Quer dizer, é a mesma atividade, são atividades variadas, com todo mundo, mas não é um adaptado para o outro. Mas o professor tem a capacidade de reconhecer que algumas atividades fazem mais sentido para os alunos e outras não. E a outra menina disse assim, eu não vou lá na frente ficar de par com ninguém. Eu estou olhando os meus lápis, eu estou contando de 2 em 2 para saber se a quantidade que eu tenho é par ou ímpar. Se sobrar lápis, é ímpar. Se não sobrar, é par. Tá certo. Tá certo. Né? E a gente projeta aqui uma imagem na vertical de uma menininha em dupla organizando seus lápis. Pode passar o slide, por favor. Estou projetando aqui agora. Só vou pedir para alguém desligar o microfone, deu interferência aqui. Acho que é alguém que está... Isso, agora resolveu. E aí a gente precisa tomar cuidado. Porque nessa ideia, né, do coletivo que é o ensino, para o que é individual, que é a aprendizagem, o pensamento de cada um diante do tema, as descobertas de cada um, as dúvidas, a gente pode correr o risco de achar que é o ensino que tem que ser individualizado. Tem uma imagem aqui muito interessante de duas professoras muito, muito competentes com as quais eu trabalhei, que elaboram atividades para a turma toda, assim, impecáveis. Mas nessa ocasião, houve um problema. Nós estamos projetando aqui a imagem de um mercadinho que foi feito na aula, uma atividade riquíssima. Essa professora, ela é assim, ela vai para a escola com malas, com comidas, leite, tudo para montar os mercadinhos dela. No outro dia ela está levando coisa para fazer jardim na escola. Maravilhoso, assim. Mas nesse dia ela pede para o professor do AE estar junto na sala de aula, dando uma aula específica para um determinado aluno. E aí ela quebra a ideia do coletivo, do ensino, a ideia do estar junto e do estar com. Os alunos ali estavam apenas juntos, mas não estavam com aquele menino público-alvo da educação especial, porque ele estava sendo assistido à parte por uma professora, à parte, embora dentro da sala comum. Ela também não busca melhorar o seu ensino naquele momento, porque aquele aluno que dificulta o processo, como a gente entende às vezes, não impõe para ela nenhum desafio. Ela continua com o ensino do mesmo jeito e as necessidades dele é outro professor que atende. E desconfigura o próprio sentido do AEE, que não é de dar reforço. Então, se o ensino não é coletivo, se ele é adaptado, flexibilizado, individualizado em algum caso, a gente vai, então, rompendo com aqueles fundamentos tão importantes de uma educação para todos. Pode passar o slide, por favor. As mesmas professoras, né? Aqui tem a imagem delas fazendo uma atividade que eu gosto muito, que é... Mais 5 minutinhos eu termino, tá? Para a gente conversar. Os professores fazendo uma tabela com dados de uma entrevista que eles fizeram. Havia uma entrevista no livro para ser feita, uma entrevista pronta, que eles deveriam analisar os dados. E os alunos disseram, professora, nós não queremos essa entrevista. Está muito chato esse tema. Deixa a gente entrevistar os nossos colegas e fazer outra entrevista. Você ensina a gente a fazer entrevista? E ela vem, né, Eduardo, você acha que é legal? Eu falei, legal não, eu acho que é fundamental atender o pedido deles. Vamos organizar essa aula do jeito que eles estão pedindo. Eles entrevistam os colegas, colocam os dados em tabelas, que é a primeira foto. Na segunda foto,
Eles estão construindo um gráfico de colunas com pecinhas coloridas, né, em grupo. Pode passar, por favor. E aí eu tenho 4 imagens agora. Um grupo apresentando o gráfico pronto, com legenda e tudo mais, né, uma atividade mais complexa. Na segunda foto, uma estudante que não conseguiu compreender naquele momento para que servia o gráfico, não viu sentido naquilo. Ela falou, quer saber, eu prefiro colocar os meus dados da entrevista como a gente faz nas brincadeiras. Eu coloco ali e vou riscando, 1 risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Ela viu sentido nisso. Na terceira imagem, a imagem da lousa também, onde o menino, o grupo escreve, né? Gustavo é o principal ali do grupo, digamos assim, o líder do grupo, ele vai escrever. 4 pessoas disseram basquete, 6 queimadas, 5 futebol, sobre os esportes favoritos. E a última imagem, que está bem ruim, é só a tabela do livro. Não conseguiram tirar da tabela. Nós estamos trabalhando com o mesmo conteúdo gráfico, o mesmo tema, né? O tratamento da informação e o conteúdo gráfico, tabela e gráfico. Não há adaptação nesse caso, porque a atividade proposta é realizar a entrevista. Mas cada estudante está num momento do seu desenvolvimento. Só que para que um aprenda outras formas de representar os dados da sua entrevista, é preciso que esses alunos tenham contato um com o outro. Não é com uma prova, como a gente vê por aí, que eles vão ter contato com isso, mas é apresentando o que eles pensam, é indo até a frente, lá na frente da lousa e contando as suas dificuldades, explicando por que não entendeu, o que quer aprender, vendo a produção do seu colega ali de sala e vendo também outras possibilidades de fazer. É assim que se aprende. Não é só o professor. Não é só pela explicação. Não é necessário, neste caso, individualizar para um, mas é importante considerar cada um singularmente dentro de um processo que é coletivo, que é o ensino. Aí sim. Pode passar o slide, por favor. Uma professora olhando para uma página com peixinhos desenhados e os alunos ao redor. O que acontece? Eu adoro contar essa história, porque a professora estava perdida com as regras desse jogo que veio no livro, e ela me chama para eu ajudá-la, e eu fiquei mais perdido ainda com as regras do jogo. Nem eu sabia, nem ela, nem ninguém. E aí eu falei, bom, não tem outro jeito. As crianças vão ter que inventar a regra do jogo. Mas não vai prestar, por quê? Não vai tirar a autonomia do professor? Essa autonomia não é o poder do professor de ensinar, de mostrar assim, olha, eu sei como é que é, eu vou explicar para vocês. Falei, se coloque na condição de alguém que não sabe também e deixa os alunos te ensinarem. Aí uma menininha dizia assim, eu falo que fica arrepiado, porque essas experiências são para mim muito marcantes, né? E por isso que eu sempre falo delas. Professora, vamos fazer assim, joga o dado para cima. Se cair o número 3, a gente coloca o 3 no peixinho. Aí a outra falou, e por que a gente não põe o sucessor? Se cair o 3, a gente coloca o 4. Quer dizer, enquanto uma estava correspondendo o algarismo, a quantidade, a outra já estava pensando na sequência, antecessor e sucessor. E o outro menino dizia assim, tá muito fácil. Eu vou fazer o seguinte com a minha dupla. Eu vou jogar os 2 dados para cima e nós vamos multiplicar a quantidade que sair de cada lado. Aí nós vamos fazer a conta e colocar no peixinho, pode ser? E aí, gente, pode ser ou não? Essa era a pergunta. Pode ser isso? Isso é aula de matemática? Cada um, a partir do jogo do peixinho, criando as suas regras, aprendendo coisas diferentes. Isso é uma aula? E cadê a homogeneização da turma? Que a BNCC tanto discute. Cadê as habilidades que estão previstas e que têm que ser alcançadas? Mas será que são só as habilidades previstas que importa? Será que é a homogeneização dos alunos? Aparentemente, né, a homogeneização, porque homogeneização não é possível. Será que é só isso que interessa? A gente não pode sair de uma aula com a sensação de que cada aluno aprendeu uma coisa diferente a partir de uma mesma atividade? Será mesmo, pergunta da professora Maria Tereza também, que a gente só ensina quando o outro aprende? E será que o outro só aprende quando a gente ensina? E o que é o ensinar? Passa o slide, por favor.
E aí nós temos duas produções aqui. O que é área e perímetro? Um estudante, não lembro se uma ou um estudante, desenha um jardim e escreve. Área, eu entendi, né? Que todas as partes que cabem as flores. E a área é a área. E o contorno do jardim é o perímetro. E o contorno é somar os lados. E ela desenha uma cerca em azul. Quer dizer, área onde cabe planta, as flores. Perímetro, a cerca. O outro menino desenha uma lousa. Ah, não precisa desenhar tudo isso. Olha para a lousa. A parte verde é a área. A madeira ao redor é o perímetro. E o outro, pode passar o slide, por favor. O outro menino traz esse texto para explicar o que é área e perímetro, né? E é um texto com, eu não sei se eu posso dizer isso, são rabiscos, riscos que ele faz porque ele não estava alfabetizado. Então a ideia é, nossa, criança que não está alfabetizada, adapta o ensino, tira ele da sala e vai alfabetizar essa criança. A professora dizia, não, ele precisa aprender área e perímetro. Ele vai ser alfabetizado junto nesse processo, mas minha aula de área e perímetro ele não pode perder. E eu pedi para ele ler o que estava escrito. Ele dizia assim: ah, professor, eu não posso ler, porque você sabe que eu não sei escrever. Aí eu falei, mas por que você riscou o papel? Ah, porque todo mundo escreve, é importante, não é? Escrever? Eu falei, óbvio. Ele está entendendo que é importante registrar o pensamento. Eu falei, o que você quis escrever nessa atividade? Ah, é que assim, na minha casa tem um quintalzão de terra que eu brinco com meus cachorros, com meu irmão. E aí, onde cabe terra, é a área. Mas o muro que cerca a minha casa é o perímetro. Foi isso que eu quis escrever. Então, se a gente vai pela prática em evidência, esse texto não evidencia nada. Ah, mas a fala dele evidenciou. Mas não evidencia tudo que ele sabe. Nem o processo que levou ele a chegar a essa conclusão. Não é uma aula adaptada que fez ele entender isso. É o contato com o outro nas mesmas atividades, que não é também uma atividade, são várias atividades sobre um assunto para que todo mundo participe. Pode passar o slide, por favor. Então, encerrando, gente, o que eu queria dizer? É muito difícil hoje, quando a gente chega nas escolas, que estão assim, com tanta demanda burocrática, o professor achando que ensinar é produzir relatório individual de aluno, muita interferência da saúde na educação, não que isso não seja importante, a relação saúde e educação, mas essa tentativa que os profissionais hoje da saúde têm de dizer, olha, eu sei como é que se ensina e o professor não sabe. As famílias também não sabem o que é o ensinar. E elas dizem assim, meu filho está na escola, não está aprendendo nada. Mas o que está sendo oferecido hoje na escola é o ensino inclusivo? Como é que a gente vê isso? Como é que a gente se organiza para trabalhar com isso, né? Nós, no livro A Escola que Queremos para Todos, eu e a professora Maria Tereza colocamos algumas perguntas que podem ajudar os professores nas aulas. São 5. Eu vou ler rapidamente as 5. Primeira pergunta: você seleciona com os alunos os temas que serão estudados? Pergunta 2: você investiga o que os alunos já conhecem sobre esse conteúdo? Todo mundo sabe um pouco de um assunto. E se não sabe, não tem problema nenhum a gente apresentar para ele. Mas esse conhecimento novo que chega, ele estará relacionado a um anterior. Sempre nós teremos que associar algo, um conhecimento novo ao que já existe. Então a gente tem que descobrir o que essas crianças já sabem, ou esses adultos, enfim. Depois, estou fazendo uma colinha aqui, senão eu não esqueço. Você considera os interesses, as experiências, os sentidos dos alunos para esse assunto? Né? Então, o verbo transitivo direto, que sentido tem para o aluno? Vamos perguntar? Você estuda o que há de novo sobre o conteúdo curricular que será ensinado ou confia em suas experiências de muito tempo de trabalho? Ah, mas para ensinar relevo na aula de geografia é sempre a mesma coisa. Será? Será que dá para ensinar somente de uma forma? Será que não existem outras informações interessantes para a turma? Por exemplo, para ensinar o que é 1000 e milhão, na minha época eu não aprendi com o tanto de seguidores do Instagram. Hoje eu uso isso. O K para significar, né, o 1000 e o M o milhão. E aí os alunos falam, por isso que K é de quilo, né?
porque o quilo é 1.000 gramas, já faz a associação das unidades. Tem que ter uma atualização. Os conteúdos, eles não estão parados. Eles vêm a serviço da escola para que a gente compreenda a realidade. Ele é o meio, não é o fim. Para ensinar um dado conteúdo, seu planejamento é flexível em recursos? Veja, não é o ensino flexível, é o planejamento flexível. Sem essas perguntas feitas para os alunos, pode passar o slide, por favor. Fica difícil também a gente entender o que de fato é ou não um ensino inclusivo. Eu agradeço a atenção, passei um pouco aqui do tempo, mas não dá, é muito assunto para falar em menos tempo. Estou disponibilizando aqui o Instagram. Lá eu compartilho bastante experiências dos alunos, tem o caso da melancia, está lá, que é uma história muito interessante, tem o do limão, tem o do material dourado, e tem outros que a gente compartilha com colegas que também, apesar de todas as dificuldades para ensinar a turma toda, que não é um trabalho simples, isso que eu estou dizendo, apesar de tudo isso, já se deram conta de que não é individualizando o ensino que a gente vai promover a inclusão, mas é olhando para a singularidade de cada um dentro de um contexto coletivo, que é a aula. Tá? É isso, obrigado, estou à disposição. Eu que agradeço. Muito bom escutar, muito bom relembrar, né? A gente vai lembrando na própria vivência, e o que ficou muito forte para mim, Eduardo, é o fazer sentido, né? Fazer sentido, e antes de fazer sentido o conteúdo e a vivência da prática, né, dentro da escola, esse sentido tem que estar dentro desse adulto, né? Desse professor. Tem que fazer sentido, né? E aí trazer uma vivência muito corporal, né, muito rítmica, que passa pela experiência física para aprender, né? E disso um vínculo que cresce e garante, eu acho, né? Acho que o vínculo garante essa inclusão, já que é esse o foco, né, o caminho. E bom, eu queria que as pessoas, né? Se alguém quiser perguntar, se alguém quiser falar um oi, se colocar, acho que agora é a hora. Acho que vale muito a pena, mesmo a gente já ter passado um pouco do tempo, eu acho que é oportuno. E usem e abusem do professor Eduardo. Não, estou à Vamos ver o chat. disposição. É? Professor Eduardo, boa noite. Tudo bem? Eu gosto muito quando você fala sobre adaptar e flexibilizar, porque me remete muito a gente presumir a incapacidade do estudante, né? Eu hoje, sendo professora de AE, no meu município ainda a gente fala muito sobre adaptar, flexibilizar, acessar ao currículo, né? Então, a gente ainda vem desconstruindo esse movimento. E eu acho que quando a gente fala da pessoa com deficiência, professor, a gente ainda diz que conota que não tem a capacidade, ou eles não conseguem, é difícil. Então, você dá o mínimo, né? Você dá o menos para depois, talvez, pensar no máximo, né? Então, isso é muito forte, né? Quando você traz essa questão do adaptar ou flexibilizar, né? Então, isso vem me desmontando aí, me desformando e formando, né? Então, acho que isso me chama muito a atenção. E é muito parecido, né? Claro que na prática, professor, acho que muda muito, né? Quando a gente vai flexibilizar, adaptar ou acessar ao currículo. Então, eu gosto muito de ouvir quando o senhor fala sobre isso, né? Mexe muito aí comigo. Obrigado mais um comentário, né, Ana Flávia? E assim, as pessoas, elas às vezes não se dão conta, a gente não se dá conta às vezes da importância do termo, né? Então, por exemplo, acessibilizar o currículo. Como é que a gente torna um currículo acessível? Bom, mas esse conteúdo está tão difícil, não tem ninguém aprendendo, será que não é facilitando? Isso é acessibilizar, né?
quando, por exemplo, a gente trabalha com acessibilidade curricular, não tem a ver com mexer no conteúdo, mas tem a ver com você repensar os seus procedimentos didático-pedagógicos para que todo mundo acesse esse conteúdo. Só que, se você achar que o acesso ao conteúdo é uma mera lista de exercícios que vai fazer com que ele tenha acesso, não é suficiente. E outra preocupação ainda maior, né, Ana Flávia? Não sei o que você pensa a respeito, mas é muito complicado quando a gente tem como meta de trabalho o alcance de uma habilidade já estabelecida por todo mundo, o alcance de um nível, como as pessoas dizem. Se a gente não se abrir na escola para a ideia de que de uma aula, de uma palestra que você ouve, de uma formação como essa que nós estamos, os alunos, os ouvintes, eles vão tirar apenas o que for interessante, a gente não vai conseguir compreender o movimento de cada um. Então, a gente vai estar sempre naquela luta, se sentindo um professor fracassado. Poxa vida, o que eu fiz que os meus alunos não estão aprendendo? Eles não estão aprendendo, ou eles não estão aprendendo conforme o livro espera. Ou eles não estão aprendendo conforme você idealizou. Esses alunos não estão aprendendo, ou eles não aprenderam o que você achou que ele ia aprender para você se tornar um professor confortável. Eu dei conta. Às vezes você vê uma resposta tão correta, tão perfeita, e o aluno não sabe aplicar aquele conteúdo que ele viu na sua vida, não tem sentido. Então, a escola ela está presa a essas amarras. A gente precisa de uma outra escola mesmo. Tudo que a gente fizer dentro dessa lógica, por isso que eu fiquei aqui 20 minutos falando dessa lógica inicial. Planejar, ensinar, aprender, avaliar. Se a gente não sair dessa lógica cartesiana, como que eu vou dizer isso? Essa lógica que não considera o aluno na sua individualidade mesmo, a gente vai ser sempre achar que a inclusão não é possível, né? Mas a inclusão não tem a ver com isso, tem a ver com outra coisa, né? Você Acho que tem a duas crianças Juliana. em casa, não tem, Ana Flávia? Eu vejo nas suas fotos que você não tem. Eu tenho Então, duas cachorras. Duas tem foto crianças, de... não. Eu tenho cachorro, eu tenho filhos, eu tenho um de 20. Eu vi umas crianças aqui nas suas fotos. Eu imaginei que fossem da sua casa, mas coloca as duas juntas e veja se essas crianças vão aprender a mesma coisa no mesmo tempo. Você pode dar a mesma explicação, apresentar da mesma forma. Elas não vão fazer isso. E que bom que não vão, né? Acho que a Juliana agora, depois a Bruna. Oi, vocês estão me ouvindo? Eduardo, prazer te ouvir pessoalmente. Agora que eu estou juntando o nome e a pessoa, porque eu conheço esse livro, seu com a Maria Tereza, e foi realmente uma grata surpresa te escutar. Queria te ouvir um pouquinho dizer sobre... Eu estou recentemente nesse lugar da coordenação pedagógica, aprendendo, né, esse desafio diferente, que não é lidar com o aluno, mas lidar com o grupo docente na escola. E a gente tentando construir um trabalho que seja coletivo também nessa perspectiva da educação para todos, né? Não pensar a educação inclusiva como educação para a criança com deficiência, que eu acho que já é um desafio. E queria te ouvir dizer um pouquinho sobre, não sei, como foi seu percurso, assim, diante de profissionais que apostam tanto no ponto positivo da adaptação, sabe? Como se a adaptação é que fosse a coisa... É quase como se você pensar, a não adaptação é o não atendimento à necessidade daquele aluno, né? Daquela criança. Então, às vezes, falar em não adaptação te coloca na contramão desse debate, assim, parece que você está defendendo que a criança não seja atendida, que uma necessidade da criança não seja atendida. Então, queria ouvir um pouquinho se você tem experiência com isso. Eu enfrentei e ainda enfrento isso no ensino superior hoje, sabe, Juliana? Às vezes, até entre os nossos pares, assim, eles veem como, nossa, esse professor é negligente, ele não está fazendo nada pelo aluno. Então, a gente precisa ter uma certeza daquilo que a gente está fazendo muito grande, né? E organizar muito bem o nosso trabalho, o que está sendo feito, registrar muito bem o que é feito, por que é feito, para que é feito dessa forma, o que a gente tem conseguido, porque realmente, hoje, e principalmente hoje, assim, a gente vê que quando nós falamos, não, eu não faço adaptação da atividade, a impressão que dá é que você deixa o aluno a Deus dará,
na aula. Então, eu fui mostrando para os meus colegas outras formas de fazer. Eu não conseguiria dar conta de mudar a escola, mas eu mudava a minha aula, né? E as notas? Você dava nota? Eu dava nota, mas prova, vamos repensar. Que prova é essa? Como que a gente chega até essa nota? Eu não consigo, enquanto professor, mudar a nota. Eu tenho que dar nota, mas a forma de chegar até uma nota pode ser muito mais justa, muito mais democrática. Eu posso mostrar que eu trabalho com a individualidade, com o que deve ser individualizado no processo pedagógico, mostrando que não é o ensino que está sendo, mas é a consideração desse sujeito singular que é cada aluno, né? E compartilhando minhas experiências. Eu pedia para falar, posso mostrar o que eu fiz? Vocês estão falando de adaptação, eu fiz uma coisa que deu certo sem adaptar, posso fazer? Todo mundo já fazia assim. Tipo, lá vem o chato de galoches falar de novo. E eu insistia nisso. E aí eu aposto sempre no aluno, Juliana. Os alunos, eles começavam a questionar. O professor Eduardo não faz assim. Ó, e não era que eu fazia de modo perfeito, não. Tinha muito problema, muito. Eu lembro de uma aula que eu dei, eu contei isso essa semana, numa live que eu participei, numa aula inaugural de uma pós, eu fiquei 2 horas falando tudo que vocês imaginarem de fração e de pizza. No final da aula, o menino pergunta, professor, o que é pizza? Eles nunca tinham comido pizza. Então, não é uma questão de não fazer para o aluno com deficiência, é de olhar para todos os alunos. Então, que aula foi essa que eu dei, tão rica em recursos, tão rica em estratégias, e eu não perguntei para o aluno, você sabe o que é pizza? Já comeu isso? Então, os professores precisam ser contagiados com essa ideia do que é possível. Então, assim, entre erros e acertos, eu ia apresentando, inclusive, os erros para os professores. Olha, fiz e não deu certo. Por que será? Vamos pensar junto. Vamos criar grupo de estudo na escola. Vamos usar a TPC. Eu não sei como que vocês chamam aí, Juliana, mas vamos usar a TPC para a gente estudar o caso dos nossos alunos. O que esses professores têm feito? Tem alguém que tem feito alguma coisa que está dando certo? Mas dar certo para quê? Para que um acompanhe o outro ou para que cada um se desenvolva? Eu ia dialogando. Incansavelmente é o que eu ainda faço. Quem está nesse exercício, e não é para convencer só o outro, né? Porque o outro vai fazer se ele se der conta de que é o mais fácil até. Mas é para mostrar até para os próprios alunos, assim, olha, eu estou olhando por vocês, estou olhando para cada um. Mas não é diferenciando para um ou para outro, é organizando o trabalho de um modo que todo mundo participe. Não é fácil. Não é a coisa mais fácil, não, mas eu sempre fiz dessa forma, tentando explicar o que eu fazia, convencer a mim mesmo e aos meus alunos de que aquele era um jeito gostoso de ensinar e de aprender e que dava certo. Então, minha sugestão é que você organize momentos como esse, para que discutam na escola e para que os professores apresentem o que eles fazem, né? De bom e de ruim, se você considera isso uma estratégia que não é tão legal, vamos problematizar, entender por quê, outras formas de fazer. O individualismo do trabalho docente, para mim, é o que tem levado o nosso trabalho ao mais simples e problemático a ação na escola, o ensino. Nós não compartilhamos com ninguém. Então, a gente acha que a gente sabe tudo. Nós não sabemos, né? Legal, obrigada. É bom renovar as energias. Bruna? Olá, Pergunta fácil, hein, Bruna? Pelo amor de Deus. deixa eu Que as tentar duas foram difíceis até agora. Vamos lá. ligar minha câmera aqui. Tava buscando um ângulo legal nesse quarto, porque lá funciona melhor o Wi-Fi, mas não tá bonito o cenário. Então vamos lá. Aqui pra gente acho que tá bom, tá ótimo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho numa OSC e trabalho com inclusão. Eu tenho aí uma vivência também rumo à inclusão, faço parte do Conselho Municipal, enfim. Estou falando tudo isso para contextualizar um pouco o que eu quero partilhar aqui com vocês, que eu acho que é uma pergunta barra desabafo, barra tudo, né? Porque é delicado. Falando um pouco do lado de cá, né? Não sou pedagoga, né? Mas sou psicóloga. Eu trabalho diretamente com escolas. Eu trabalho num projeto na OSC voltado para a educação, para a inclusão nas escolas. Então, eu estou todos os dias, né, com o professor, com o auxiliar, com o cuidador, enfim,
E eu queria falar, assim, trocar um pouco sobre o desafio que é sensibilizar o público, né, os professores e os auxiliares. Eu super entendo e compreendo, porque, em primeiro lugar, é uma parceria que a gente tenta fazer com eles, né? Não é ensinar jamais ninguém a trabalhar, até porque quem sou eu para fazer isso? Também não sou professora. Mas eles partilham muito das inseguranças dentro do processo pedagógico. Me dá uma impressão de que quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, a gente fala primeiro da deficiência. E essa relação educação versus saúde atravessa muito também. Eu vou fazer uma palestra quinta-feira agora, e eu recebi, né, um questionário para nortear aí o que eu ia construir. Você já fez a palestra ou vai Não, fazer? Eu sempre faço, sempre. Tá. Mas agora a próxima é quinta-feira, numa escola grande, de rede, assim. E daí, geralmente, a gente envia um questionário, né, para que eles respondam, tragam as dúvidas. E 90% das perguntas foram assim, ó, o que fazer numa crise? Eu fiquei até surpresa, né? Porque eu falei, olha, que pergunta. Sempre aparece, mas apareceu muito. E daí eu fiquei pensando, quantas vezes eu me deparei, porque eu trabalho com deficiência, acho que já faz uns 5 anos, numa situação de crise de algum atendido. E confesso que foram pouquíssimas, né? E por mais que eu seja psicóloga e tenha aí uma bagagem, o que é uma crise? Também acho que a gente... O que é uma crise? Eu não sei. É um choro? O que as pessoas entendem, né? É um choro? É um grito? É um se jogar no chão? É um bater a cabeça? O que as pessoas entendem enquanto crise? Porque me parece que existe uma ideia mesmo, sabe? Que assusta, e de fato, às vezes, realmente assusta, mas eu me deparei pouquíssimas vezes, acho que 2, com uma crise que você fala, meu Deus, tem que levar para o médico. Nem eu, que sou psicóloga, consigo fazer, não tenho como intervir. E o quanto isso acaba sendo uma barreira, esse medo, essa insegurança, essa angústia do como lidar com coisas que vêm antes do pedagógico, às vezes, acaba sendo uma barreira. E daí, por exemplo, às vezes o professor... Eles falam mesmo sobre isso, né? Porque eu tento fazer um trabalho de sensibilização, como eu disse. Então, eles compartilham, eles abrem o coração. O quanto, às vezes, deixam de fazer com medo de esbarrar nisso. Vai que eu falo muito não para esse aluno e ele tem uma crise. Ai, vai que eu forço um pouco mais e... Não, ele tá dormindo, deixa ele dormir, porque se eu acordar ele vai ter uma crise. Ah, não, ele tá gritando, meu Deus, vou ligar pra mãe buscar, porque... Só que daí o aluno vai entendendo que quando ele chora, quando ele grita, ele vai embora. Ele não aprende, porque é chato mesmo, às vezes, ficar numa aula de química. Eu odiava, porque a metodologia que era usada para me ensinar, até hoje eu não sei química. Fórmula de Bhaskara, nem lembro para que serve. Graças a Deus, hoje a gente tem aí calculadora, tem Google, que a gente consulta. Então, eu encontro muito esse desafio. E, às vezes, assim, como sensibilizar ainda mais, né? Porque, na verdade, chega uma hora que, por mais que a gente contribua de alguma forma, né? A gente faz capacitação, faz palestra, mas é subjetivo. É ali mesmo, na sua aula, no seu dia a dia, com os recursos disponíveis que você tem, com as ferramentas que, né, a sua escola ali, a sua sala de aula oferece. A gente acaba meio que devolvendo essa prática para os professores, né? E daí eu também sinto que eles se sentem ainda mais inseguros, porque às vezes parece que eles esperam, não generalizando, claro, óbvio, que encontrei também pessoas super disponíveis, super dispostas, né? Encontro por aí, mas parece que se espera uma resposta quase que milagrosa, né? De como fazer, de como incluir, de como adaptar. E daí quando a gente não responde, parece que tem uma frustração ainda maior dentro do processo de ensino e aprendizagem. E daí, até eu, enquanto profissional que estou lá para somar, saio às vezes um pouco frustrada também, porque eu não tenho essa... É o João diferente da Maria, eu sou diferente de você, e é muito isso que você trouxe. E como eu gostaria que tivesse cheia essa sala aqui hoje de pessoas, né, que tivesse 1 milhão de pessoas aqui assistindo, porque norteia tanto. E acho que dá uma segurança para a gente, pelo menos, arriscar. Eu falo para eles, arrisquem. Então, não sei, falei, era mais igual eu falei, um desabafo, barra, né, pergunta, barra... Mas é muito sobre esse desafio, que eu vou trazer um pouquinho que eu encontro também. E eu não sei como também vou responder as perguntas que eles me mandaram no questionário do dia 14. Eu não queria estar na sua pele na semana que vem, porque como é que a gente vai responder isso, Não, né? já é agora, dia 14 já é depois de amanhã. Se fosse semana que boa vem... sorte, viu? Bruno, você trouxe já uma coisa interessantíssima. Você falou, olha,
Na minha vida enquanto psicóloga, primeiro, o que é crise, né? O que a gente considera uma crise? Eu posso considerar uma crise quando um aluno... Uma vez eu questionei meu professor na escola e ele considerou que era uma crise que eu estava tendo, né? Uma vez, quando eu estava dando aula para minha irmã, que ela levantou a mão e falou: Du, né? Du, você fica só falando de inclusão, 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 essa sua prova não tem nada de inclusiva, você nem perguntou o que a gente aprendeu. Para mim, isso pode ser considerado uma crise, porque ela me choca, né? Peraí, eu estou só falando de inclusão e ela mesma questiona a prova que eu estou dando que não tem nada de inclusiva, ela está certa. O que é a crise? É a crise de comportamento, né? E aí a gente está falando de uma questão que não necessariamente tem a ver com ensinar e aprender. Claro que interfere. Não estou dizendo que não interfere, não. Interfere muito. Mas, na escola, o que se faz em relação ao comportamento? Não é para a pessoa com deficiência, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Claro que, mas os alunos considerados com autismo têm uma tendência maior a se desestabilizar e tudo mais. Tem estratégias que as pessoas fazem, né? Coloca a rotina ali na lousa, mas isso é interessante para todo aluno. Antecipar o que vai ser feito. São medidas que a gente... E aí não é porque é uma pessoa com autismo. É porque alguém fez isso, deu certo e compartilhou o que foi feito. Então, o que vocês têm feito que tem dado certo? A Bruna não tem condição de responder isso como psicóloga, mas ela pode ajudar uma escola, uma situação, de acordo com os saberes que você tem da psicologia e outra família com saberes que ela tem enquanto família, a dizer, olha, é isso que pode ser feito nesse caso. A gente tem feito isso. Por isso que tem o estudo de caso para ser feito. E eu estou falando, é claro, o estudo de caso que é a política de 2008 prevê e tal, tem a ver com acessibilidade, tem a ver com a EE, né? Mas neste caso também que você está falando de uma crise de comportamento, que é raro, que não é uma coisa também comum na escola, vez ou outra acontece, a gente tem que fazer o que a gente faria se tivesse um filho com uma crise em casa. O que a gente faz? Conversa, discute, pergunte o que está acontecendo, espera acalmar um pouco. É a mesma coisa, não tem um protocolo ali que você vai aplicar. Então, o que você pode fazer é conduzir, Bruno, eu penso, essa discussão nesse sentido. Não é o autismo que está, apenas o autismo que está determinando uma crise. Não é a deficiência. São fatores e a gente precisa estudar esses fatores. É um fator que envolve acessibilidade, professor do AE. Envolve ensino, professor da sala comum. Envolve saúde, é o profissional da saúde, que não vai interferir na decisão pedagógica, mas que tem que ter uma parceria com a escola, como uma rede ali multidisciplinar, né, de apoio ali que atende a escola, para todo mundo pensar junto sobre essas questões. Mas você respondeu já, não tem um protocolo, mas a gente tem que estar atento a isso. Não é ignorar essas questões que fazem parte da dinâmica escolar, mas também saber qual é o limite de cada um de nós nesse processo. Não tem receita. Né? É o que não você tem. Mas hoje... Oi? É o que você também trouxe sobre perguntar. Claro, por quê? A crise, quando uma pessoa chora, se bate, joga no chão, o que é isso? É tentativa de comunicação. Então, se eu só consigo comunicar o que eu quero me jogando no chão e chorando, eu estou enfrentando que tipo de barreira na escola? Uma barreira de comunicação. Olha, o que você quer dizer? Que não está legal. Tem outras formas de você dizer que não está legal, de você manifestar isso? Você quer desenhar? Você quer usar a prancha de comunicação alternativa, que é só pensada para um público? Não, serve para tudo. Nós já descobrimos numa escola que uma aluna sofria abuso sexual em casa com prancha de comunicação suplementar e alternativa. Então, não é só para um fim. Por isso que são recursos multifuncionais. Por que é um recurso multifuncional? Recursos multifuncionais, eles servem para várias coisas. Então, a gente tem que usar isso na escola. E pergunta para o aluno o que está acontecendo, como que a gente pode fazer. É ele quem vai saber. Né? Isso é a diferença de cada um, é o que a gente está falando desde o começo. É cada um sendo percebido na sua singularidade na escola. Mas ele tem o laudo. Pode ser que lá tenha alguma informação bacana, a gente pode ler, mas não é o documento que determina o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Né? Sim. E também acho que o papel do professor auxiliar, né, já é uma outra questão. Eu também me esbarro muito, sabe? Quem é que
E o papel do professor auxiliar. Quem é que toca a aula? Qual é o papel, de fato, do professor auxiliar dentro desse processo de ensino e aprendizagem? Porque, às vezes, se transfere um pouco, né? E fica o que você falou no início. O professor auxiliar num canto com o aluno e o professor região com os demais. Muitas vezes a gente encontra isso também. Será que é ruim ter 2 professores na aula? Eu conheço várias escolas que têm 2 professores. Então, é assim, enquanto um corta a atividade, o outro distribui o caderno, o outro explica. De repente, um professor, vou usar um termo que se usa na escola, domina mais um conteúdo que o outro ele pode conduzir. Mas o que vem sendo hoje discutido no Brasil é um tal de bidocência. O que é isso? É o professor do AE junto com o da sala comum ensinando. Então, a pessoa não entendeu o que é AE, o que é ensino, o que é nada. Verdade. Se eu vou explicar aqui para vocês o assunto reciclagem do lixo, eu vou trazer elementos que têm a ver com o que eu sei, né? Se nós 3 aqui vamos discutir esse assunto, é óbvio que serão, vou usar o termo que eu usei lá no começo da minha fala hoje, muitos outros signos serão emitidos para que afetem outras pessoas. A gente tem mais conhecimento somado. Mas isso não quer dizer que é porque eu sou o professor X ou Y, porque o AEE vai ensinar. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar, né? Então, essa questão mesmo aí do professor de apoio, acompanhante, o que faz, o que não faz. A gente tem documentos já dizendo o que é, né? Agora, a gente precisa... Por que o professor se encontra nessa posição de que ele não dá conta de ensinar? Porque o que ele está entendendo como ensinar não é o verdadeiro ensino. O que ele quer que o outro aprenda, o que ele entende que é aprendizagem, não é aprendizagem, é reprodução. Então, nessa lógica, fica muito mais fácil dizer que um é capaz e o outro não é. É muito mais fácil a gente se ver assim, né? E o professor auxiliar, às vezes, vem... Respondi, Bruna. Não sei se eu ajudei. Não, sim, eu adoro reflexões. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Penso no professor auxiliar também, vem numa figura, às vezes, até para ajudar na adaptação, né? Entre aspas, né? A ideia da bidocência é o auxílio na adaptação, né? Aí Quer dizer, adapta, mas adapta do adapta e é o... Mas, pela lógica da adaptação, tem que ter isso mesmo, porque já imaginou se você fizer um ensino adaptado para cada pessoa diferente? Para cada um, Se você tiver 40 alunos, vamos tratar de fazer 40 planos diferentes. Tem que ter auxiliar mesmo para fazer isso. Todos. Pois é. Para... Então, ou o ensino é coletivo, ou não é ensino, né? Gente, olha, não esqueçam da lista, por favor. Não todos assinaram. Não sei se mais alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta para compartilhar. A gente já está 8h30, já passamos do nosso horário, mas para a gente já ir podendo encerrar, ou se tiver mais alguém que queira contribuir, fiquem à vontade. É só abrir o microfone e a câmera. Fiquei pensando um pouco nos mais velhos, sabe, professor? Quando já tem vários professores, sabe? No ensino médio, no Fundamental 2, sabe? Esse vínculo, esse fazer sentido, trazer a aula vivencial, olhar para cada um, né? Quantas desculpas assim, quantas falas, né? A gente tem em relação a isso, inclusive por já ter passado o tempo, por já estar e não ser alfabetizado, daí fica tão longe, né, de fazer valer o ensino, né, assim, para todos. E aí a gente coloca as condições de trabalho acima da capacidade do aluno. Capacidade do aluno. Então, eu não estou dizendo que não é para a gente pensar as condições de trabalho. As condições de trabalho do professor hoje são muito ruins. Eu não estou falando de salário, estou falando da exigência do sistema diante do aluno. Esses dias uma pessoa me mandou assim no Instagram, lá no... Como fala? Direct? Não sei. Que é a mensagem particular ali, né?
Professor, ensinar não é difícil não, viu? Mas dar conta de atender a diretoria de ensino é. Eu falei, é isso. Isso. Ela resumiu, ensinar não é difícil. Agora, ensinar conforme o sistema totalmente equivocado, com tudo que é de pedagógico, aí é difícil, é uma bomba, ninguém consegue. A professora Maria Tereza diz assim, será que as pessoas acham mesmo que a gente vai criar a ideia de inclusão para dificultar a vida do professor? A inclusão vem para facilitar. Pois é. Se você vai achar que pela inclusão os alunos têm que ser da mesma forma, aprender do mesmo jeito, está dificultando o processo. Quem que vai querer mexer com algo que dificulta? A gente quer algo que facilite, que corresponda com a realidade, né? É ilógico pensar que a inclusão vai dificultar, né? Sim. A Mantuan tá entre nós, hein? Ui, aí eu falando mal dela, deixa eu ver se ela tá aqui mesmo. Cadê, querida professora? Ela tá escondida. Ela tá escondida. Tá escondida. Eu não consigo abrir o microfone dela. Ela que... Não sei se ela tá... Tá escondida. Mas acho que é isso, professor Eduardo. Acho que contemplou muito, acho que fez aquietar algumas coisas e refletir para outras, buscar, né, vontade de buscar, de estar mais inserida ainda mais nessa fala, nessa possibilidade. Deixa eu ver aqui. A Gisélia agradecendo. Deixa eu ir para o chat, espera aí. Juliana, digam para a gente como a gravação será divulgada. Vai estar no YouTube daqui uns dias, né? No YouTube da Fundação, né? E eu acho que a gente encerra essa noite com muita luz para um lugar que parece recorrente, mas que sempre dá um saltinho a mais, quando a gente consegue falar, pensar, trazer memórias e buscar outras maneiras de viver tudo isso, né? Porque E no fundo é bom. numa época em que estão tentando, por exemplo, oficializar o Cindir. PEI, né? A gente tem que lembrar do ensino para todos. É. Senão a escola perde seu sentido. Se a gente admitir a ideia de que para alguns o ensino tem que ser à parte, a gente está compactuando com uma possível abertura do argumento de que, de fato, as escolas especiais exclusivas são melhores porque o ensino para alguns não dá certo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Sim, eu acho que é o grande desafio para dar o grande salto, né? A Ana Flávia está dizendo aqui, sem Opa. deixar ninguém para trás. Sem Árdua ninguém. luta, Juliana completou. É isso aí, Sim. mas é uma luta que vale a pena, hein? Vale. Ela é árdua, mas vale a pena. Vale. Acho que é isso. Podemos encerrar, então? Agradeço. O professor já disponibilizou não vi se colocou aqui, Eduardo. Aqui o texto já está tudo aí. E o livro, né? A Escola que Queremos. Escola, tá isso. Tá ótimo. Tá? Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Vamos marcar uma presencial. Espero que eu seja convidado para o presencial, hein? Será. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, gente. A lista, quem não assinou,